Segurança perimetral, segurança elétrica, segurança concertina, alarme para residência, igrejas e empresas, kit de câmera, tudo isso e muito mais para o seu patrimônio. Prado Soncar, segurança eletrônica, Rua Floriano Peixoto no centro, próximo ao Garajão. A Tropical Nissan acredita na retomada do Brasil e para ajudar você a seguir em frente, nós pagaremos as 12 primeiras parcelas do seu Nissan Zero. Isso mesmo! Você compra seu Nissan e só começa a pagar daqui a um ano. E mais, você ainda ganha a primeira revisão grátis. Então aproveite e tenha um ano de tranquilidade. Consulte condições na concessionária Tropical Nissan. Fone 21 25 58 28. No trânsito dê sentido à vida. 107,9 MHz. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas. Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. 9h05 em Manaus. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque nesta quarta-feira, mais de 5.800.000 brasileiros recebem hoje o auxílio emergencial. Operação contra o PCC cumpre mais de 200 mandados em 11 estados. Hospitais de Hong Kong estão à beira de colapso com a Covid-19. Uso de verbas destinadas à saúde e processo de impeachment foram destaques nos pronunciamentos na Leão. Amazonas define data de retorno de aulas presenciais na rede estadual e sindicato promete fazer greve. Julho Amarelo alerta para a prevenção contra as hepatites virais. Polícia Civil prende trio que tentava aplicar golpe em financiadora na zona centro-sul de Manaus. Ceará vence clássico e é o primeiro finalista da Copa do Nordeste. Os detalhes destas e outras informações você confere aqui e agora no seu Rádio Notícias. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. 9h07. Um total de 12,3% das pessoas falecidas por doenças respiratórias nas capitais brasileiras eram residentes de outros municípios, que não o de local de sua morte. Pelo menos é o que apontam os números dos registros de óbitos feitos pelos cartórios brasileiros no período de 16 de março a 16 de julho deste ano. Disponíveis no portal da Transparência do Registro Civil, plataforma administrada pela Arpem Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, e computados a partir de declarações de óbitos atestadas pelos médicos. A informação faz parte de um novo módulo do portal que permite consultar em cada município brasileiro com mais de 50 óbitos, a quantidade de pessoas falecidas naquela cidade e também as que não eram residentes no município em que vieram a óbito. Em números absolutos, 9.820 cidadãos morreram nesse período após se deslocarem para as capitais em razão de doenças respiratórias. Aí incluem Covid-19, insuficiência respiratória, pneumonia, síndrome respiratória aguda e septicemia. O número é maior do que os que vieram a falecer em cidades diferentes das de sua residência em decorrência de causas cardíacas, 2.187, e por demais doenças naturais, 4.803
somadas. Entre as capitais brasileiras, as que registraram maior movimentação de pessoas não residentes e que vieram a falecer por doenças respiratórias, destacam-se Cuiabá, Mato Grosso, seguida por Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Belém do Pará, Goiânia, Goiás e Vitória, Espírito Santo. Já as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília registraram uma movimentação abaixo da média de pacientes oriundos de outras cidades que vieram a falecer. Manaus, no Amazonas, não aparece no estudo. 9h09 e mais de 5.800.000 brasileiros recebem hoje o auxílio emergencial. Saiba mais com Humberto Ferretti. Cerca de 5.800.000 brasileiros recebem nesta quarta o auxílio emergencial. 1.900.000 são beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social, o NIS, final 8. Na quinta será a vez de quem tem final 9 e na sexta-feira de quem tem final 0. Com isso estará encerrado o depósito da quarta parcela para quem faz parte do Bolsa Família. O recebimento dos R$ 600 é feito da mesma forma que o benefício pago todo mês, ou seja, com o uso do cartão em caixas eletrônicos ou lotéricas, ou por crédito na conta Caixa Fácil, por exemplo. Os outros 3.900.000 brasileiros que recebem o auxílio nesta quarta são todas as pessoas com direito ao benefício que nasceram no mês de março e que não fazem parte do Bolsa Família. Para elas, o governo vai depositar o dinheiro da primeira, segunda, terceira ou quarta parcela. Depende de quando o pedido foi feito ou aprovado. Até sexta-feira será possível movimentar o auxílio apenas de maneira online, seja pelo cartão de débito virtual da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem, que permite fazer compras no comércio com o celular. E a partir do dia 1º, sábado, o cidadão poderá sacar o dinheiro que sobrar ou fazer a transferência para outro banco. Sem esquecer que o auxílio é depositado em uma conta digital da Caixa, aberta para cada pessoa. No caso dos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, o dinheiro será liberado aos poucos, sempre com base no mês de nascimento, até 26 de agosto. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Internacionais. O mundo agora. Hospitais de Hong Kong estão à beira de colapso com a Covid-19. Confira no Giro Internacional. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. 29 de julho de 2020, em destaque nesta quarta-feira, as autoridades de Hong Kong reforçam as medidas de restrição para conter a epidemia de coronavírus. O uso de máscaras torna-se obrigatório em todos os locais públicos. Para os 7,5 milhões de habitantes da cidade, as reuniões com mais de 10 pessoas, com exceção de encontros de família, não serão autorizadas. Os infratores estão sujeitos a multas de até $645. As autoridades detectaram 101 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. A chefe do executivo, Carrie Lam, pede aos cidadãos que fiquem em casa e diz que o aumento de casos pode levar ao colapso do sistema hospitalar em Hong Kong. Na França, apesar do aumento de casos da Covid, 725 novos infectados em 24 horas, o ministro da Saúde, Olivier Véran, negou que o país enfrente uma segunda onda da epidemia. Segundo o ministro, a França atravessa a continuidade da primeira fase, que se agravou no mês de março. Os separatistas do Iêmen anunciaram que renunciam à autonomia no sul do país e se declararam dispostos a colocar em prática um acordo de paz negociado com a Arábia Saudita. O plano prevê que o primeiro-ministro iemenita forme um novo governo nos próximos 30 dias e a nomeação de um governador para Aden, capital do sul do país, onde os separatistas estabeleceram sua base. Começa nesta quarta-feira a peregrinação à Meca, que representa um dos principais rituais do Islã, mas este ano a tradição será restrita por causa da pandemia de Covid. Apenas 10.000 pessoas foram autorizadas a participar da festividade, também chamada de Hajj, contra 2,5 milhões de fiéis no ano passado.
O parlamento turco adotou um projeto de lei que amplia o controle das autoridades sobre as mídias sociais, um texto polêmico que causa preocupação entre os defensores da liberdade de expressão, segundo a agência Anadolu. A nova legislação obriga redes sociais como o Twitter e o Facebook a ter um representante na Turquia e também a cumprir ordens de tribunais para a remoção de determinados conteúdos sob pena de multa pesada das autoridades turcas. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. No próximo bloco, o Amazonas define data de retorno de aulas presenciais na rede estadual. E tem ainda as informações do esporte. Em instantes, você confere tudo aqui no Rádio Notícias. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A IEADAN informa a hora certa. 9h15. Boas novas FM. Apoio Cultural. Está no ar o Boletim Manaus. Quarta-feira, 29 de julho de 2020. A construção do complexo viário do Manoa já passa dos 70%. Vigas de suporte ao viaduto começam a ser implantadas e a obra deve ser concluída até outubro. A rua Manuel Ribeiro, no Mauazinho, recebe 200 metros de drenagem profunda. Nas próximas etapas, serviços de terraplanagem e pavimentação devem ser feitos na via. As visitas domiciliares de combate à dengue foram intensificadas. Agentes devidamente identificados eliminam criadouros, colocam larvicida em depósitos de água e orientam moradores sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. E o Fundo Manaus Solidário entregou kits de enxoval a gestantes em pré-natal da UBS Fátima Andrade no Conjunto Amazonino Mendes. A iniciativa é parte do programa Abraço Solidário. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. O seu pai merece um presentão da Aba Móveis. Dê para ele esta bela estante diplomata em 10 de R$ 55,90. Roupeiro flash 6 portas em 10 de R$ 45,90. Compre tudo na loja e no site sem entrada. Cozinha Iana com balcão em 10 de R$ 55,90. E mesa plaza com 4 cadeiras por apenas R$ 379. Garanta o presente do seu pai na Aba Móveis. Aqui você economiza mesmo. Notícias da saúde. Em tempos de pandemia, os cuidados com os recém-nascidos devem ser redobrados. Por isso, o governo lançou a campanha Doe um Frasco de Amor. O objetivo é arrecadar potes de vidro para o Banco de Leite Humano do Estado, que atende crianças prematuras da capital e do interior. Os frascos serão utilizados para o armazenamento de leite materno. As doações podem ser feitas no Banco de Leite Humano da Maternidade Ana Braga, em Manaus. Governo do Amazonas. Quarta base de preço baixo que arrasa. Tá no Nova Era, tá em casa. Macarrão Petian, 1,99. Café Manaus, 3,25. Leite em pó do leite, 8,99. Do Bom, 400 gramas, 8,29. Colchão duro lagarto bovino, 21,99 o quilo. Frango americano, 5,69 o quilo. Quarta base de preço baixo que arrasa. Tá no Nova Era, tá em casa. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Notícias. Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo quente e seco permanece sobre a maior parte da região norte do país nesta quarta-feira, desde o Acre, passando por Rondônia, sul do Amazonas, Tocantins, Pará,
até o Amapá. Previsão de tempo com pancadas de chuva no norte amazonense e em Roraima. As temperaturas variam entre 15 e 40 graus na região e a umidade relativa do ar pode variar entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Felipe Moura, o tempo e a temperatura. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. 9h19. O Amazonas registrou mais 1.039 casos de Covid-19 nesta terça-feira e chegou ao total de 98.118 infectados pela doença, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Mais 12 óbitos foram contabilizados no estado, elevando para 3.236 o total de mortes causadas pelo novo coronavírus. O boletim aponta que 82.512 pessoas já se recuperaram da Covid-19 e outras 12.370 pessoas com a doença estão internadas ou em isolamento domiciliar. Agora são 9h19 e o Detran, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, disponibiliza o agendamento online para os atendimentos presenciais realizados em 12 postos de atendimento descentralizados no interior do estado. Os novos agendamentos podem ser feitos pelo portal digital.detran.am.gov.br. Os municípios que passam a contar com agendamento eletrônico são Careiro Castanho, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, explica como irá funcionar o agendamento e que somente pessoas agendadas podem entrar no posto de atendimento. Acompanhantes só são permitidos em casos de problemas de mobilidade. É uma ferramenta, inclusive, muito importante nesse cenário de pandemia e que a gente, nesse momento, também achou oportuno expandir o agendamento eletrônico também para o interior do estado. A gente bem sabe que o distanciamento social ainda é uma medida que se impõe nesse momento de pandemia, mais premente, mais importante que a gente tenha ferramentas que possam organizar e otimizar o atendimento, evitando aglomeração de pessoas, para contornar esse tipo de problema e dar mais comodidade também às pessoas e aos nossos usuários, que vai ao encontro de duas medidas importantes nesse momento, que é impor o distanciamento social necessário nesse cenário de pandemia e também ofertar mais comodidade aos nossos usuários no interior do estado. 9h21. Uso de verbas destinadas à saúde e processo de impeachment foram destaques nos pronunciamentos desta terça-feira na ALEAN. Calbi Cerquinho. Na última sessão plenária da Assembleia Legislativa, a aplicação das verbas destinadas ao combate ao novo coronavírus, assim como o processo de impeachment, foram os temas mais citados nos pronunciamentos dos parlamentares. O deputado Wilker Barreto, do Podemos, afirmou que nesta semana que antecede a entrega do parecer a todo o processo, é impossível não tratar do assunto. Ele defendeu que a peça do impeachment trata sobre malversação da verba de saúde e é um erro pensar que alguns depoimentos e fatos não podem ser levados em consideração, porque não constam na peça. Dermilson Chagas, do Podemos, citou o conteúdo do depoimento da gerente de compras da Secretaria de Estado da Saúde, Alcineide Figueiredo, como uma carta condenatória. Não podemos aceitar o arquivamento do processo de impeachment em nome das mais de 3.000 pessoas que morreram por conta dessa omissão, ressaltou Dermilson. Sobre o processo de impeachment, Alessandra Campelo, do MDB, esclareceu que o rito é algo muito rigoroso, cuidadoso e constitucional, que deve ser obedecido. Abre aspas. A população deve tomar cuidado com pessoas ou grupos cujo interesse é levar o assunto até as eleições municipais, fazendo do impeachment um palanque político, porque não tem propostas. Fecha aspas, alertou a parlamentar. Da Rádio Senado Manaus, Calbi Cerquinho. Obrigado, Calbi. São 9h22. 10 de agosto é a data definida pelo governador do Amazonas para o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino em Manaus. O governador Wilson Lima fez o anúncio ontem, dia 28, no SET, Centro de Educação de Tempo Integral Elisa Bessa Freire, no Jorge Teixeira, zona leste da capital. As voltas às salas de aula será de maneira gradativa e escalonada em 123 escolas da capital, totalizando cerca de 110 mil alunos. Os primeiros retornarão dia 10 de agosto. São eles os estudantes do ensino médio regular e da modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos. No dia
24 de agosto retornam os alunos do ensino fundamental, alunos iniciais e finais. Ainda não há previsão para o retorno das aulas no interior do estado. Segundo Wilson Lima, o planejamento vem sendo feito desde o dia 1º de abril e recebeu o aval das autoridades de saúde, que apontam uma estabilização dos casos de Covid-19 no estado. Naturalmente que há uma série de regras para que efetivamente isso possa acontecer. As salas terão uma ocupação de 50% da capacidade, havendo o distanciamento entre essas carteiras, e os alunos não virão todos os dias. Vai ser uma volta híbrida, aproveitando o serviço que a gente já fez do nosso programa Aula em Casa, através da nossa TV Encontro das Águas. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosemary Costa Pinto, destacou que o retorno responsável das aulas leva em conta o compromisso com a vida e a saúde da população. Antes nós lembrarmos que nós vivemos em sociedades. Nós não vivemos apenas no trabalho ou apenas na escola. E quando nós convivemos em sociedade, nós nos expomos ao vírus, porque o vírus continua aí. Então, as medidas de cuidado, as medidas de restrição jamais poderão ser abandonadas. E tudo que está sendo feito nessa flexibilização, não apenas nas escolas, leva isso em conta. Diante do pronunciamento do governador Wilson Lima sobre o retorno às aulas presenciais nas escolas da SEDUC, que se dará no próximo dia 10 de agosto, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus fizeram duras críticas quanto ao retorno das atividades, temendo pela integridade física. A coordenadora-geral do Asprom Sindical, Elma Sampaio, ressalta que a categoria continua receosa e com medo. Sampaio alerta que no próximo sábado, dia 1º de agosto, haverá uma Assembleia Geral Extraordinária na Praça da Polícia para discutir o indicativo de greve. O fato é que a nossa categoria está em estado de greve, alertando os governantes de que nós não concordamos com o retorno das aulas, nós tememos pela perda de vidas de alunos e professores. E então nós faremos no próximo sábado uma Assembleia Geral, onde a pauta principal é a possibilidade de indicativo de greve diante deste anúncio de retorno das aulas presenciais. Está dito que nós professores não concordamos com o retorno das aulas presenciais neste momento, até porque as escolas não foram adequadas em suas estruturas físicas, então pode haver uma greve, sim. O estudo Empregabilidade e Ensino Superior em Tempos de Pandemia, realizado recentemente pelo Instituto Semesp, apontou que a chance de desemprego é quase 50% menor para as pessoas com nível superior completo em relação às pessoas com nível fundamental ou médio completos. A psicóloga e coach de carreira Angélica Dias aponta que mesmo em um cenário de pandemia com o isolamento social, o aluno que está dentro de uma faculdade está em uma posição de aprendizagem, conhecimento e evolução. Dentro de uma estrutura de educação formal, nos gera vantagens, digamos assim, não diminui as chances, mas aumenta as chances de ampliar, por exemplo, rede de contatos, de enxergar novas oportunidades e principalmente de ir trabalhando o nosso perfil de forma integrada. Então, acredito muito no aporte social que tem hoje um curso de pós-graduação ou um curso de graduação. 9h27 e para alertar a população contra a hepatite, a Organização Mundial de Saúde instituiu em 2010 o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Desde então, a data é celebrada anualmente em 28 de julho. As hepatites virais são a causa de morte de cerca de 1,7 milhão de pessoas por ano no mundo, como explica o infectologista Alexandre Santos. As hepatites virais são inflamações causadas por vírus classificados por letras do alfabeto A, B, C, D e E. Na última década, houve redução de 7% no número de casos de notificados da doença no país. Em 2018, foram registrados 42.383 casos de hepatites virais no Brasil. Em 2008, o número foi de 45.410 casos. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas.
E a operação contra o PCC cumpre mais de 200 mandados em 11 estados. Quem tem os detalhes é Larissa Mantovan. A Operação Flashback 2 cumpriu nesta terça-feira em 11 estados o total de 216 mandados de busca e apreensão e prisão de integrantes da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. Dos alvos das forças policiais, 31% já estavam presos, mas ainda continuavam a comandar os crimes. Essa ação foi realizada pela Polícia Federal em parceria com o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Contou com o apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O diretor de operações da Secretaria, Leandro Almada da Costa, explicou que o papel principal foi o de estimular e induzir investigações de maneira integrada e uniforme entre as polícias civis e federal. 9h29, policiais civis do 22º DIP, com o apoio das equipes do 16º DIP e da 22ª SICOM, prenderam Cleodomir Amadeu de Carvalho, Reidemir Cabral Lira e Ícaro Castro de Souza. O trio foi preso depois de ter sido flagrado, tentando obter empréstimo em uma financiadora utilizando documentos falsos. A delegada Juliana Tuma, titular do 22º DIP, destaca a ação policial ocorrida na Avenida Djalma Batista, bairro São Geraldo, na zona centro-sul da capital. Juliana destacou ainda que foram apreendidos com os comparsas de Reidemir uma quantidade significativa de carteiras de identidade e comprovantes de residências falsificados, bem como um caderno para ensaio de assinaturas de terceiros. Notícias do Esporte. O Ceará venceu Fortaleza por 1-0 no Clássico Rei desta terça-feira, dia 28, no estádio Pituaçu, e chega à final da Copa do Nordeste. O gol alvinegro foi marcado por Klaus no primeiro tempo. A primeira partida da decisão da competição ocorre no sábado, dia 1º, e o Vovô aguarda a definição entre Confiança e Bahia na semifinal. 9h30. A notícia que jamais mudará. 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Chega ao fim a edição desta quarta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim EADAN Notícias. Um ótimo dia para você. Vem aí Franklin Costa e Vinícius Costa com o Estação Vida. Até amanhã. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A EADAN informa a hora certa. 9h32. Boas Novas FM. Apoio Cultural. Saudável, saboroso, você tem que provar. Gelado e descascado, é só bater pra gostar. São frutas saborosas, você tem que tomar. Tá em todo lugar, é a Amazônia no seu lar. Amazônia Polpas, frutas geladinhas. Amazônia Polpas. Fones 2101-4800 ou 99505-1515. Siga @Amazônia Polpas no Instagram.